No vídeo anterior vimos a descida de Adapa para a terra, aonde o rei celestial da cidade para onde o ouro vai, ele tem a sua voz inquestionável, a sua ordem é inquestionável. E este rei manda Adapa de volta, porque Adapa não comeria lá. Ele era um terrestre e esse terrestre tinha que viver na terra. E é de se lembrar também que Adamo, ele foi criado para ser um escravo, um trabalhador, para pegar pesado na terra e ali ajudar e, bem dizer, fazer os trabalhos dos Elohims. E o homem civilizado também ele foi criado para poder ter uma consciência. Adapa, trabalhar ali no plantio e no pastoreio das ovelhas. E agora que Adapa forma a sua família, como será o seu destino? É interessante lembrar que vimos algumas vezes na Bíblia Deus se reunindo com o seu exército. O Salmo 82, por exemplo, ele diz que Elohim, Deus, ele se reúne no meio dos outros deuses e estabelece o seu julgamento. E o que diz as tábuas sumerianas? Anu e os outros dois voltaram junto aos sábios e nobres reunidos. Junto aos príncipes e aos conselheiros, Anu anunciou palavras de decisão ante os da Assembleia. Não se deve estender em demasia as boas-vindas do terrestre. Em nosso planeta não pode comer nem beber. Todos vimos suas assombrosas capacidades, deixemos que volte à terra. Lavrem os campos na terra, seus descendentes, e pastoreiem nas pradarias. Então vemos que diante dessa reunião celestial, onde estavam os sábios, os nobres e os príncipes, Anu, o rei celestial, ele toma uma decisão. Adapa não vai mais ficar ali. Ele tem que descer, ele tem que voltar, porque ele tem que semear, ele tem que pegar as planícies para pastorear e lá em cima ele não vai comer. Quando lemos Malaquias, por exemplo, nós vemos que o profeta diz que é Deus quem dá a colheita, que é Deus quem dá o crescimento, que é Deus quem faz todas as coisas. E lembramos que dentro das religiões tudo vem de Deus. Tem religiões até mais radical, onde a pessoa não vai nem fazer uma visita a alguém se Deus não mandar. A ordem de Deus para as religiões é algo muito supremo. E aqui não é diferente, que tudo vem do Deus celeste. E assim continuam as tábuas sumerianas. Com eles se enviarão as sementes de cereais do Nibiru, que se multiplicarão na terra. Então, ante aquela assembleia divina, Elohim diz o seguinte, ele dá um decreto, Adapa tem que voltar e com ele vai ser enviado as sementes dos cereais de Nibiru para que ele plante na terra. Quem dá a providência disso tudo é aquele que governa a cidade celestial. Será que somente dá as colheitas? Vamos ver o que as tábuas sumerianas diz. Do músio mais jovem permanecerá conosco durante um char, depois voltará com as ovelhas e a essência das ovelhas. As tábuas sumerianas deixa mais para frente que do músio haveria de ficar, porque depois ele levaria as sementes das ovelhas, as sementes essenciais e as ovelhas também, para poder ter ali o cultivo, o pastoreio delas na terra. Então, segundo as tábuas sumerianas, tanto os cereais quanto as ovelhas, os animais quadrúpedes, eles vieram da cidade celestial. Não havia isso sobre a terra, foi enviado pelo grande rei da cidade celestial. E aqui eu quero abrir um parênteses para reflexão. Vocês já devem perceber que os judeus não fazem a sua barba, eles não passam, aliás, lâminas sobre o seu rosto em reverência à divindade. Nas tábuas sumerianas e tantos outros registros arqueológicos que nós encontramos, vemos os Elohims barbudo, tendo como característica a sua barba grande. E os judeus, em referência a eles, também deixam a sua barba crescer. E também, sempre que lembramos de judeus e as culturas religiosas, sempre fala dos pastoreios, das ovelhas, em referência às tábuas sumerianas. Vimos nos vídeos anteriores também, quando Adamo ele veio à vida, que ele foi elaborado junto com aquele barro de Abisu, a única diferença visivelmente clara com a divindade era que Adamo tinha uma pele sobre o seu prepúcio. E os judeus hoje, o que eles fazem? Eles fazem a circuncisão em referência e reverência
aos Elohims, assim como diz as tábuas sumerianas. Já vimos então vários costumes judaicos, vários costumes das novas religiões, tudo vindo de um mesmo lugar, tudo enraizado em tábuas escritas há mais de 1500 anos antes de Moisés e que são cultuados até os dias de hoje. E segundo as tábuas sumerianas, como a ordem já foi dada pelo grande rei celeste, o grande Elohim, em mandar os cereais, em determinar que os cereais de Nibiru, as sementes, que as ovelhas que não haviam na terra também fossem enviadas, como ficará agora este trabalho? Quem trabalhará com a terra? Quem trabalhará com os animais? Como será distribuído isso em família? É o tema do nosso próximo vídeo.